Vejamos como trabalhar com estruturas condicionais em Portugal, o famoso se. Para isso, vamos fazer um exemplo aqui com duas variáveis. Uma variável do tipo real, que vai armazenar uma informação que é um número real, a variável temperatura, e uma outra variável do tipo caractere, que eu vou chamar de variável choveu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um comando escrever para mostrar uma mensagem ao usuário, pedindo para que ele digite a temperatura atual. Na sequência, eu vou dar um comando ler para ler o que a pessoa digitou e armazenar isso na variável temperatura. Aí eu vou escrever mais uma mensagem para o usuário, pedindo para que ele me informe se está chovendo. Chove agora? E vou colocar aqui um S ou N, ou seja, para o usuário me digitar S ou N. S para sim e N para não, obviamente. E vou ler a resposta do usuário. E o que ele digitou, eu vou gravar na variável choveu. Agora, de acordo com essas duas informações de temperatura e se choveu ou não, eu vou dizer se está calor, se a temperatura está amena. Então eu vou montar aqui uma estrutura de decisão, o meu famoso se. Então, se. Então, por exemplo, se a temperatura for menor e igual a 20, eu vou dizer que eu vou escrever que está fresco. Se a temperatura estiver entre 20 e 30, então se a temperatura for maior que 20 e a temperatura for menor que 30, aí já entra o operador lógico e para combinar duas condições. Então, temperatura maior que 20 e temperatura menor do que 30. Nessa condição, eu vou escrever que está calor. Se a temperatura for maior ou igual a 30 e choveu, ou seja, e chove, né? Então, se a variável choveu for igual a sim de chove, como é um caractere, tem que vir entre aspas. Então eu vou escrever calor suportável.
Se não, ou seja, se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, eu vou escrever calor insuportável. Uma coisa que eu estou me esquecendo aqui é que todo C que eu coloco, o C abre a minha condição. Para fechar a minha condição, eu preciso colocar aqui a palavra reservada fim C. Então, eu pus um C aqui, preciso de um fim C aqui. Preciso de um fim C aqui. E esse último C já tem um fim C. Vou rodar agora o meu programa. Opa, eu tenho um erro. Vamos ver qual é o erro. Ah, falta a palavrinha então. Então a sintaxe é se, a minha condição que eu estou testando, e depois a palavra então. Vamos lá de novo, agora sim. Vamos colocar, por exemplo, 32. E vamos dizer que sim, choveu. Então tem que aparecer calor suportável, né? Porque é maior que 30, mas choveu.